Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu vou falar sobre a doença hepática gordurosa não alcoólica, uma importante comorbidade nos dias atuais. A doença hepática gordurosa não alcoólica ocorre em todo o mundo e ocorre principalmente nos países ocidentais, onde temos alta prevalência de obesidade, diabetes e hipertensão arterial. Quando você pensar em doença hepática gordurosa não alcoólica, lembre-se sempre dos componentes da síndrome metabólica, pois é uma condição que comumente se associa à obesidade, aumento da circunferência abdominal, diabetes mellitus, dislipidemia e hipertensão arterial. A doença hepática gordurosa não alcoólica pode ocorrer em qualquer idade, sendo mais comum entre 40 e 50 anos. E como eu já comentei, isso você não pode esquecer, a maioria dos pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica apresentam pelo menos um componente da síndrome metabólica. Nós temos alguns fatores de risco para a doença hepática gordurosa não alcoólica. Os principais são os seguintes: obesidade, dislipidemia, síndrome metabólica, diabetes mellitus, hipertensão arterial, hipotireoidismo, hipogonadismo, síndrome dos ovários policísticos, apneia do sono e uma rápida perda de peso após a cirurgia bariátrica. Como eu vou comentar mais à frente, a cirurgia bariátrica pode ser utilizada no tratamento da doença hepática gordurosa não alcoólica. Mas, em alguns casos, quando os indivíduos perdem peso muito rapidamente, essa perda de peso rápida pode piorar a doença hepática gordurosa não alcoólica. Então, vamos praticar um pouco. Temos uma questão aqui de 2019. Fatores de risco principais para a esteatose hepática. Diabetes, sim. Obesidade também, síndrome metabólica também e consumo excessivo de álcool. Não é só a doença hepática gordurosa não alcoólica que causa esteatose hepática. O consumo excessivo de álcool também, uso de medicamentos, hepatites virais. Tanto é que para o diagnóstico de doença hepática gordurosa não alcoólica, nós devemos sempre afastar outras condições que causam esteatose. E por isso, a alternativa correta, a alternativa E. Agora eu vou falar um pouco da fisiopatologia da doença hepática gordurosa não alcoólica. A doença hepática gordurosa não alcoólica é mais comum em indivíduos obesos com aumento da circunferência abdominal. Ela pode ocorrer em indivíduos magros? Sim, mas é mais comum em indivíduos obesos. E ela tem relação com a resistência periférica à insulina, que é justamente causada pelo aumento da circunferência abdominal. Quando temos resistência à insulina, temos resistência principalmente no músculo, no tecido adiposo e no fígado. A insulina no tecido adiposo promove a lipogênese. Ela aumenta a produção e deposição de gordura no adipócito. Se eu tenho resistência à insulina no tecido adiposo, eu não tenho lipogênese, eu tenho lipólise. E quando eu tenho lipólise, eu tenho liberação no plasma de ácido graxo livre e glicerol. O ácido graxo livre, então, vai sair do adipócito, vai cair na corrente sanguínea e vai ficar circulando no organismo. Estando circulando no organismo, esse ácido graxo é captado pelo fígado, causando a doença hepática gordurosa não alcoólica. Esse aumento dos ácidos graxos livres no fígado também pode estimular um aumento na produção dos triglicerídeos. Na doença hepática gordurosa não alcoólica, podemos ter também aumento da permeabilidade intestinal. Tendo aumento da permeabilidade intestinal, nós vamos ter um aumento da absorção de toxinas no intestino. E essas toxinas vão atuar diretamente no fígado, causando uma lesão hepática. Ainda, em relação à fisiopatologia, quando temos acúmulo de lipídios no fígado, de ácidos graxos livres no fígado, nós temos a ativação das lipooxigenases. Isso causa um aumento dos radicais livres que vão causar uma lesão direta, um dano hepático no fígado. E o acúmulo de lipídios, de ácidos graxos no fígado, aumenta também a produção de citocinas inflamatórias. NF-kappa-beta, interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa. Com isso, nós teremos um aumento da peroxidação lipídica no próprio fígado. Isso aumenta a produção de radicais livres, que vai também causar o dano hepático. Indivíduos com doença hepática gordurosa não alcoólica podem se apresentar no momento do diagnóstico com esteatose hepática,
com esteatohepatite e com cirrose hepática. Atualmente, a doença hepática gordurosa não alcoólica é uma importante causa de cirrose hepática. Os indivíduos com esteatose encontram-se, no momento do diagnóstico, na maioria das vezes, de forma assintomática, sem sintoma nenhum. Mas eles podem apresentar mal-estar, uma discreta hepatomegalia e uma dor ou um desconforto no hipocôndrio direito. Já os indivíduos que evoluem com esteatohepatite alcoólica podem apresentar fadiga, febre, icterícia, mal-estar, dor abdominal e hepatomegalia. Já a cirrose hepática, o indivíduo vai apresentar as manifestações clínicas típicas: ascite, eritema palmar, ginecomastia, telangiectasias, icterícia. Pode evoluir com hemorragia por ruptura de varizes de esôfago e pode evoluir também com encefalopatia hepática. Importante lembrar que, por estar associada a várias condições que aumentam o risco cardiovascular, a doença hepática gordurosa não alcoólica aumenta o risco cardiovascular, aumenta o risco do indivíduo evoluir com doença aterosclerótica. Então, essa aqui é a história natural da doença hepática gordurosa não alcoólica. O indivíduo pode ter apenas uma esteatose e pode viver com essa esteatose o resto da vida e isso não trazer nenhum problema para ele. Mas ele pode evoluir com esteatohepatite não alcoólica e da esteatohepatite ele pode evoluir para cirrose hepática. Importante lembrar que a doença hepática gordurosa não alcoólica é um fator de risco para o aparecimento do hepatocarcinoma. E nós temos alguns fatores que aumentam o risco do indivíduo evoluir com fibrose hepática. Os principais são os seguintes: consumo excessivo de álcool, ou seja, ele tem doença hepática gordurosa não alcoólica e consome muito álcool, ele tem um risco maior de evoluir com fibrose com cirrose. IMC maior ou igual a 28 kg por metro quadrado, diabetes mellitus, presença de biópsia com inflamação, idade maior ou igual a 50 anos, presença na análise histopatológica de balonização com degeneração hialina de Mallory ou fibrose e transaminases maiores ou iguais a 2 vezes o limite superior da normalidade. Então, todos esses fatores, em indivíduos com doença hepática gordurosa não alcoólica, aumentam o risco desse indivíduo evoluir com fibrose com cirrose hepática. E agora eu vou apresentar as principais alterações laboratoriais que podemos encontrar nesses indivíduos. Transaminases podem estar normais ou discretamente aumentadas, geralmente não ultrapassam 4 vezes o limite superior da normalidade. Fosfatase alcalina pode estar aumentada ou discretamente aumentada. Quando aumentada, geralmente não ultrapassa 2 vezes o limite superior da normalidade. A gama-GT pode estar normal ou aumentada. Quando aumentada, geralmente não ultrapassa 4 vezes o limite superior da normalidade. E a ferritina pode estar aumentada. Como eu já comentei, indivíduo com doença hepática gordurosa não alcoólica geralmente é um indivíduo com aumento da circunferência abdominal, indivíduo obeso, ou seja, um indivíduo inflamado. A célula de gordura visceral, ela é inflamatória. A gordura visceral aumenta a produção de citocinas inflamatórias, que pode justificar o aumento da ferritina. Quando a ferritina está alta, ela pode representar 2 coisas. Ou inflamação, que ocorre na doença hepática gordurosa não alcoólica, ou hemocromatose hereditária. Na hemocromatose hereditária, nós temos um aumento da absorção intestinal de ferro. E esse ferro, uma vez absorvido em excesso, vai se acumular nos tecidos, causando doenças. Se acumula no fígado, causando hepatopatia, nas articulações, causando doença articular, no pâncreas, causando diabetes, na pele, causa hiperpigmentação, no coração, causa cardiopatia. Como é que a gente vai diferenciar, então, se essa ferritina está aumentada por inflamação ou por hemocromatose? Nós vamos solicitar a saturação de transferrina. Se o indivíduo tem ferritina alta e saturação de transferrina alta, rastreamento positivo para a hemocromatose, nós vamos fazer o teste genético para a hemocromatose. Se ele tem ferritina alta com saturação de transferrina normal, ele não tem hemocromatose e essa ferritina está aumentada por inflamação, o que acontece justamente na doença hepática gordurosa não alcoólica. Os anticorpos podem estar aumentados, geralmente em baixos títulos, menores que 1/80. A albumina e a bilirrubina, assim como o tempo de protrombina, podem estar alterados nos casos avançados, naqueles pacientes que evoluem com insuficiência hepática com cirrose.
Nesses casos, nós teremos hipoalbuminemia e alargamento do tempo de protrombina. Quanto à doença hepática gordurosa não alcoólica, julgue o seguinte item. A hiperferritinemia pode estar associada à esteatose hepática? Correto. Então, paciente com doença hepática gordurosa não alcoólica, com aumento da circunferência abdominal, com obesidade, é um paciente inflamado. E por conta dessa inflamação, nós podemos ter um aumento da ferritina, afirmativa correta. E como é que a gente vai fazer, então, o diagnóstico? O padrão ouro é a biópsia, que nem sempre é necessária para o diagnóstico. Então, para o diagnóstico da doença hepática gordurosa não alcoólica, nós vamos demonstrar a presença de esteatose, seja por biópsia ou exame de imagem. É importante lembrar que a ultrassonografia tem uma alta sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de esteatose hepática. Se você suspeitou, faz uma ultrassonografia. A ultrassonografia identificou a esteatose. Agora, você vai avaliar qual é a causa dessa esteatose. Para chegar ao diagnóstico de doença hepática gordurosa não alcoólica, nós vamos afastar outras condições que se apresentam com esteatose. Nós vamos afastar o consumo excessivo de álcool, o uso de medicamentos que causam esteatose. Vamos excluir a presença de hepatites virais, hepatite A, B e C. Vamos afastar a presença de uma esteatose da gestação, de uma hemocromatose hereditária, hepatite autoimune e doença de Wilson. E vamos também confirmar a ausência de doença hepática crônica coexistente. Como eu já comentei, a biópsia é o padrão ouro e nem sempre é necessária. Nós não temos hoje padronização de indicação para a realização da biópsia em indivíduos com doença hepática gordurosa não alcoólica. É importante lembrar também que a biópsia é o único método que diferencia as fases da doença. É o único método que diferencia se o paciente tem esteatose, esteatohepatite ou cirrose hepática. Como eu já comentei, não existe hoje critérios bem definidos para a indicação da biópsia. Quando é que a gente vai indicar, então, esse procedimento? Quando nós temos dúvidas em relação ao diagnóstico e quando nós temos achados clínicos que indicam a presença de fibrose hepática. Ou seja, o indivíduo tem evidências de cirrose, tem, por exemplo, esplenomegalia, que indica a presença de hipertensão portal, ou a presença de citopenias, que pode indicar, por exemplo, a presença de esplenomegalia e hiperesplenismo. Antes de pensar na biópsia, nós podemos avaliar se o paciente tem fibrose por métodos não invasivos. Nós podemos fazer, por exemplo, a elastografia ou a análise de marcadores séricos de fibrose. Questão: ao avaliar um paciente com esteatose hepática, o que fazer em primeiro momento? Tranquilizar o paciente, pois tal doença não oferece riscos? A esteatose hepática pode evoluir até mesmo para cirrose. Nós temos que avisar o paciente que ele tem risco, sim, de evoluir com complicações. Diante do paciente com esteatose, nós devemos investigar as possíveis causas etiológicas? Sim. Várias condições podem causar esteatose. Consumo excessivo de álcool, medicamentos, hepatites virais. Excluir tudo, eu chego ao diagnóstico de doença hepática gordurosa não alcoólica. Solicitar biópsia nem sempre é necessária. Vamos tratar com pioglitazona e vitamina E. Também não é o momento. Nós vamos primeiro investigar a causa da esteatose hepática, por isso a alternativa correta, a alternativa B. Sobre a doença hepática gordurosa não alcoólica, é correto. A elevação das transaminases permite o diagnóstico de esteatohepatite. Clinicamente e por laboratório, nós não conseguimos diferenciar as fases da doença. O único método que consegue diferenciar com fidedignidade é a biópsia hepática, alternativa A, incorreta. É frequente o aumento da ferritina? Sim. Na maioria das vezes, o paciente com doença hepática gordurosa não alcoólica apresenta obesidade, síndrome metabólica, aumento da circunferência abdominal. É o paciente inflamado e por isso temos aumento da ferritina. O aumento da resistência periférica à insulina ocorre em fase tardia? Não. Primeiro nós temos a resistência periférica à insulina e depois o indivíduo evolui com doença hepática gordurosa não alcoólica. Então, a resistência à insulina ocorre nas fases iniciais dessa condição. Não há semelhança com a hepatopatia alcoólica? Incorreto. Os achados histológicos da doença hepática gordurosa não alcoólica são muito parecidos com os achados da doença hepática alcoólica, alternativa B, alternativa correta.
nos casos de doença hepática gordurosa não alcoólica, comumente temos aumento da ferritina. Quanto à doença hepática gordurosa não alcoólica, julgue o seguinte item. O achado de esteatose hepática em ultrassonografia, associado aos níveis alterados de enzimas hepáticas, desde que se excluam outras causas de hepatite, sugere fortemente o diagnóstico de esteatohepatite não alcoólica. Correto, o indivíduo tem esteatose. Você excluiu todas as outras causas de esteatose, você chega ao diagnóstico de doença hepática gordurosa não alcoólica e por isso essa afirmativa está certa, está correta. E como é que a gente vai tratar? Vamos orientar o paciente a ter abstinência ao álcool. A gente acabou de ver que quando o indivíduo tem doença hepática gordurosa não alcoólica, tem um consumo excessivo de álcool, isso aumenta o risco desse indivíduo evoluir com fibrose hepática. Vamos também fazer a imunização desse paciente, imunização para hepatite A, hepatite B e a imunização pneumocócica. E vamos tratar as comorbidades, tratar a dislipidemia, hipertensão arterial, tratar o diabetes mellitus. O tratamento padrão ouro, mais importante, o único tratamento que consegue reverter a doença hepática gordurosa não alcoólica é mudança de estilo de vida com perda de peso. Isso você não pode esquecer. A perda ponderal melhora os exames laboratoriais e melhora os achados histológicos. Aquele indivíduo com esteatose, ele era orientado a perder pelo menos 5 a 7% do peso inicial. Se ele já tem esteatohepatite, nós vamos orientá-lo a perder pelo menos 7 a 10% do peso inicial. Se esse indivíduo perdeu peso e não melhorou, nós vamos orientar uma perda de peso adicional. Resumindo, quanto mais peso esse paciente tiver, melhor para o tratamento da doença hepática gordurosa não alcoólica. E se ele não atingiu as metas em 6 meses, nós vamos indicar a cirurgia bariátrica. Importante lembrar, como eu já comentei, que quando o indivíduo tem uma perda muito rápida de peso, com a cirurgia bariátrica, isso pode até piorar a doença hepática gordurosa não alcoólica. Nós temos alguns medicamentos que podem trazer benefícios para esses pacientes. Nós temos algumas evidências científicas de que a vitamina E e a pioglitazona podem trazer benefícios no tratamento do paciente com doença hepática gordurosa não alcoólica. A vitamina E, então, pode ser utilizada, mas ela não resolve o problema. O que vai resolver é mudança de estilo de vida com perda ponderal, mas pode ajudar no tratamento. Quando é que a gente vai utilizar, então, a vitamina E? Indivíduos sem cirrose, sem diabetes e sem histórico ou que não tenham câncer de próstata. E a pioglitazona, como eu já comentei, alguns estudos mostram até mesmo melhora histológica da doença hepática gordurosa não alcoólica. Essa medicação atua reduzindo a resistência periférica à insulina. É uma medicação que a gente utiliza no tratamento do diabetes. Então ela fica reservada para os indivíduos com doença hepática gordurosa não alcoólica e diabetes mellitus. Já a metformina, que é muito utilizada na prática, nós não temos evidências de que a metformina traga benefícios para esses pacientes. Por isso, ela não deve ser utilizada. E os medicamentos que atuam reduzindo o peso podem melhorar a doença hepática gordurosa não alcoólica. Os análogos do GLP-1, como por exemplo a liraglutida, o orlistat, eles não têm efeito direto no fígado, mas melhoram a doença hepática gordurosa não alcoólica ao promoverem a perda de peso. Paciente de 45 anos com esteatohepatite não alcoólica busca orientação quanto ao tratamento de sua doença, sendo esclarecido que os melhores resultados são obtidos através de perda de peso, alternativa A correta. Uso de metformina não. Rosiglitazona é uma medicação da mesma família da pioglitazona, mas ela foi retirada do mercado, então nós nem temos mais essa medicação para utilizar. E a vitamina E pode ser utilizada, mas o padrão ouro para o tratamento é a perda de peso, alternativa A, correta. Paciente feminino, 35 anos, vem à consulta por ter sido evidenciado em ultrassonografia um fígado aumentado de tamanho com infiltrado gorduroso. Exames realizados a seguir demonstraram tratar-se de esteatohepatite não alcoólica. Dentre as afirmações abaixo, qual está correta? Aminotransferases estão, em geral, elevadas acima de 10 vezes o limite superior da normalidade? Não. Nós podemos
as transaminases podem estar normais e quando temos aumento, geralmente não ultrapassam 4 vezes o limite superior da normalidade. Geralmente temos um aumento discreto dessas enzimas. Mantém a associação com o diabetes, correto. Se o paciente for obeso e com níveis acentuados de bilirrubina, pode acelerar a progressão para a cirrose? Não. E o uso de prednisolona 40 mg ao dia está indicado? Também não. A prednisolona ela é utilizada no tratamento do paciente com esteatohepatite alcoólica grave. Nesses casos, a prednisolona pode reduzir a mortalidade desses pacientes. Então, correto, a doença hepática gordurosa não alcoólica, esteatohepatite não alcoólica, se associa ao diabetes mellitus. Em relação à doença hepática gordurosa não alcoólica, é correto. A maioria dos pacientes é assintomática? Sim, a maioria dos pacientes não apresentam sintomas nenhum, a não ser que ele evolua com complicações. Na avaliação dos pacientes, as enzimas hepáticas, a alanina, aminotransferase e aspartato, aminotransferase, são bons marcadores de gravidade do dano de célula hepática? Incorreto. Então, quando temos aumento de AST e ALT, isso indica lesão hepatocelular. Mas nós não temos associação entre os níveis de transaminases e a gravidade do dano hepático. Então, você pode ter, às vezes, transaminases maior que 10 vezes o limite superior da normalidade, como ocorre, por exemplo, em uma hepatite viral, uma hepatite medicamentosa, e isso não tem relação com a gravidade do dano hepático. Ocorre exclusivamente em pacientes com excesso de peso? Não. É mais comum em indivíduos obesos, mas pode também ocorrer em indivíduos magros. Os medicamentos da classe das tiazolidinedionas, como por exemplo a pioglitazona é dessa classe. Então, os medicamentos da classe, exemplo, metformina, são os de escolha para o tratamento? A metformina não faz parte dessa classe de medicamentos, a pioglitazona sim. Então, a alternativa já está errada por esse motivo. E lembrar que a metformina ela não deve ser utilizada, pois nós não temos evidências de que traga benefícios para esses pacientes. A maioria dos pacientes são assintomáticos, alternativa A, correta. Paciente de 46 anos, diagnosticado com esteatohepatite não alcoólica e diabetes, busca orientações quanto ao tratamento de sua doença hepática. Conclui-se que melhores resultados são obtidos por meio de ácido graxo ômega 3. Nós temos até alguns estudos mostrando que o ômega 3 pode trazer alguns benefícios, mas não é o medicamento ou tratamento de primeira escolha. Metformina não, perda de peso sim, restrição completa de carboidrato não, rosiglitazona, como eu já comentei, nem temos mais no mercado para utilizar, por isso o tratamento é feito com perda ponderal de 5 a 10% do peso inicial. Perdeu peso, não teve melhora, perda de peso adicional. Quanto mais peso o paciente perder, melhor para o tratamento. Paciente de 54 anos, usuária de mirtazapina, vem apresentando importante ganho de peso. Durante a evolução do seu peso, tem sentido dor abdominal e hipocôndrio direito, mal-estar, náuseas e vômitos. Realizou exames que identificaram transaminases 4 vezes o limite superior da normalidade, além de uma glicemia de 116, ou seja, ela tem um pré-diabetes. Levantou-se, então, a hipótese de esteatohepatite não alcoólica. Considerando esse caso clínico e os conhecimentos médicos correlatos, julguem o item a seguir. O melhor tratamento para essa patologia é silimarina? Não. Nós não temos fitoterápicos que tragam benefícios para esse caso e por isso a alternativa está incorreta. Tratamento, perda de peso. Quais medicamentos que a gente pode utilizar que pode ajudar no tratamento? Pioglitazona, vitamina E e medicamentos para obesidade que não vão ter efeito direto no fígado e vão promover a melhora da doença hepática gordurosa não alcoólica por promoverem a perda de peso. Temos aqui o mesmo caso do clínico e a questão quer saber o seguinte: considerando esse caso, os conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Perda de peso deve ser estimulada para essa paciente? Sim. Se você suspeita, se você faz diagnóstico de doença hepática gordurosa não alcoólica, o tratamento mais eficaz de primeira escolha é a perda de peso, por isso essa afirmativa está correta. Quanto à doença hepática não alcoólica, julgue o seguinte item. A esteatose hepática pode ocorrer vinculada a sobrepeso? Sim. Hipertensão arterial? Sim. Mas não associada ao reumatismo e por isso essa afirmativa está incorreta.
Quanto à doença hepática gordurosa não alcoólica, julgue o seguinte item. Pessoa com esteatose pode ter alto risco de doença cardiovascular por ateromatose? Sim. Muitas das vezes é o paciente que tem síndrome metabólica, obesidade, diabetes, ele tem um alto risco cardiovascular, um alto risco para evoluir com doença aterosclerótica. Quanto à doença hepática gordurosa não alcoólica, julgue o seguinte item. O exame de elastografia é preconizado para avaliar a presença de fibrose? Sim. E para avaliar a presença de ferro no fígado? Não. Ele avalia a presença de fibrose, por isso essa afirmativa está incorreta. Era isso então que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.